Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou Reginaldo Silva e acho que eu sou o novo professor de filosofia de vocês. Essa matéria que muitas pessoas têm dúvidas, não sabem exatamente o que é, do que se trata, o que faz o filósofo. Mas na verdade, no cotidiano de vocês, no dia a dia, muito provavelmente vocês utilizam termos, conceitos e muitas questões que foram propostas pela filosofia. Embora no Brasil a filosofia é mais tratada no ensino médio, ela faz parte da nossa vida como um todo. E no ensino médio, nos próximos 3 anos, estaremos juntos discutindo essas questões. E no primeiro ano, nós vamos trabalhar com a história da filosofia grega clássica, que pode ser considerada aí, e é considerado por muitos como o berço da cultura ocidental. Tá, então nós vamos nesse contexto da história da filosofia grega clássica, nós vamos falar sobre os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles e as escolas helenísticas, ceticismo, cinismo, epicurismo e estoicismo. São questões muito importantes e úteis aí para quem pretende aí fazer algum vestibular, alguma coisa nesse sentido, mas que são muito úteis também para desenvolver algumas habilidades que nós vamos carregar para a vida. Tá. Então vamos começar. Eu, nessa aula inaugural do primeiro ano do ensino médio, nós vamos tratar aí de Sócrates, que é uma figura emblemática da história da filosofia grega clássica e é um divisor de águas aí nesse cenário. E vamos começar do começo. Assim, porque muitas pessoas questionam o que é filosofia. E ninguém tem dúvidas em relação à medicina, à engenharia, mas a filosofia as pessoas não sabem muito bem o que é. E resumidamente, a filosofia é uma arte, como a medicina e a engenharia. A medicina, uma arte que tem técnicas que visam aí a saúde, a, a recuperação dos pacientes, a cura, no final das contas. Engenharia visa a construção civil, a fabricação das estruturas que são necessárias para a nossa vida numa sociedade civilizada. E a filosofia também é uma arte, mas as suas técnicas elas têm o propósito aí de atingir a verdade sobre todas as coisas, a verdade sobre tudo que há. Então, filosofar é um processo de investigação em busca da verdade. E esse processo nos primórdios foi aí proposto inicialmente por Tales de Mileto, que é considerado aí o primeiro filósofo europeu, no caso. E ele teve essa iniciativa aí de tentar utilizar propriedades racionais como a reflexão, o cálculo, para encontrar essa verdade, em oposição às propriedades racionais que eram utilizadas na construção dos mitos, né? Que é a criatividade, originalidade, mas são propriedades que não são muito úteis para a aquisição de um conhecimento verdadeiro. Então ele tem essa iniciativa. Porque se ao invés de fazer um sacrifício para uma divindade qualquer, para que a colheita esse ano seja mais produtiva, por que não observar, calcular, fazer teorias e desenvolver técnicas para contribuir com que a produção esse ano seja mais produtiva? Ele teve essa iniciativa e é aí classificado como o primeiro filósofo do continente europeu. Ele deu início a essa corrente de filósofos que tinham como propósito descobrir qual era o princípio original do universo, a matéria-prima básica. E esses filósofos são classificados aí como os pré-socráticos, em referência ao Sócrates e a importância que ele teve nesse contexto. Mas o que seria exatamente um pré-socrático?
socrático, o filósofo da natureza, como Aristóteles dizia. É porque eles estavam muito mais preocupados, ou especificamente preocupados com a questão de descobrir a origem dessa realidade da qual eles faziam parte. Qual era esse princípio que sustentava essa realidade. Algo que é bem ilustrativo para entender essa ideia de princípio seria Demócritus. Demócritus, que ele vai propor aí a ideia de que tudo que há são átomos e espaços vazios. Espaços vazios para esses átomos trafegarem aí de qualquer modo. E como ele chegou a essa conclusão? Assim, ele fez um cálculo, porque um exercício do pensamento. Se ele dividisse a matéria em partes cada vez menores, fosse dividindo, até chegar a um limite onde ele encontrasse um ponto que não pudesse mais ser dividido, seria um ponto indivisível, a questão do átomo. Então essa seria a matéria básica do universo. Tudo seria feito disso. Ele desenvolve essa ideia e propõe um átomo como esse elemento primordial, indivisível, eterno, infinito. Mas essa ideia e essa percepção que a gente tem de geração e corrupção, na verdade, são desses agregados atômicos, não é? Os átomos, eles estão livres desses espaços vazios, ou no espaço vazio, se chocam e compõem esse agregado. E esse agregado são as formas das quais nós temos essa percepção. E essa ideia de finitude, de geração, de corrupção, na verdade é em relação a esse agregado, porque o átomo seria eterno e seria imutável. Essa é mais ou menos a ideia de princípio que esses filósofos estavam preocupados dessa corrente. E Sócrates vai propor aí a ideia original de direcionar essa arte da filosofia para as relações políticas, para as relações humanas, em vista de uma vida virtuosa, baseada em conceitos verdadeiros, a despeito dos conceitos irrefletidos que eram impostos para os cidadãos até então. Então ele vai fazer isso, ele vai sair pelas ruas da cidade, estado de Atenas, vai questionar esses jovens em relação à posição que eles tomam sobre questões que envolvem realmente essa vida pública, justiça, verdade, questões do tipo. E a partir da resposta desses jovens, ele vai apontar inconsistências, contradições, vai fazer esses seguidores perceberem que eles não têm um conhecimento verdadeiro como eles pensavam que tinham. E eles vão se espantar. E a partir desse espanto, eles vão iniciar esse processo de um conhecimento verdadeiro. Sócrates propõe essas etapas do conhecimento, não é? O momento em que você ignora a sua ignorância, o momento em que você conhece a sua ignorância, o momento em que você ignora o seu conhecimento e o momento em que você vai conhecer o seu conhecimento, que seria aí o ápice da questão. Então, ele, fazendo essa comparação em relação à sua mãe, que era parteira, ele dizia que a mãe ela ajudava as mulheres a darem à luz a seus filhos e que ele ajuda os homens a darem à luz as suas ideias, através do diálogo, não é? E em algum momento ele acaba sendo uma ameaça para a elite política da cidade, porque nesse período Atenas era uma cidade que tinha um sistema político, como sistema político, a democracia, não como a nossa, que é uma democracia representativa, mas uma democracia onde o cidadão se representava nas assembleias. Então ele tinha que discursar, ele tinha que defender seu ponto de vista, e de acordo com o êxito nessa defesa, o seu poder de persuasão, ele recebia o apoio aí dos seus concidadãos. E essa posição acabou atraindo um personagem bem específico, que eram os sofistas,
que eram mestres aí da oratória, da retórica, eram itinerantes que, visando explorar essa demanda, vinham para Atenas e ensinavam as pessoas essa arte da retórica, para essas pessoas se destacarem na Assembleia. Mas o problema é que o sofista ele deslocava o discurso da verdade. Então ele não tinha esse compromisso com a verdade, ele relativizava. A verdade era relativa a quem estava discursando. E isso era um problema para os filósofos, porque a política ela definia a qualidade de vida da cidade. E os filósofos estavam percebendo que esse discurso político ele não estava baseado na verdade. Havia essa relativização e os sofistas eles formavam esse cidadão para que ele defendesse um ponto de vista que era interessante para ele, mas sem nenhum compromisso com uma verdade objetiva, com uma verdade absoluta, essencial. Então, Sócrates faz essa oposição, acaba sendo uma ameaça para essa elite política e ele é denunciado, julgado e condenado por impiedade, porque eles acusavam ele de defender deuses que a população não defendia e de corromper os jovens. A questão aí de uma... Bom, não vamos entrar nessa questão. Ele, tendo esse posicionamento, ele confrontava aí os interesses de uma certa elite da época e foi julgado e condenado e acabou morrendo. E Platão, que era um de seus discípulos, ele vai assumir essa posição e vai dizer que a política ateniense, aí, através desses mecanismos da justiça, acabou matando o homem mais justo de todos. E ele vai dar sequência a essa reflexão sobre a falta de compromisso com a verdade da política do seu tempo. Ele vai desenvolver aí diálogos, vários diálogos, onde Sócrates vai colocar Sócrates como um protagonista e vai discutir sobre todas essas questões que Sócrates colocou aí inicialmente em relação à busca dessa vida virtuosa e baseada na verdade e de não focar apenas na forma do discurso, mas no seu conteúdo e no comprometimento que ele tem com a verdade de fato, que é algo que a gente pode trazer para o mundo contemporâneo, na medida em que vivemos uma época em que o discurso político não está totalmente ou, enfim, diretamente associado a uma verdade. A questão aí de fake news e essa forma de manipulação da população através do advento aí das redes sociais, onde as pessoas acabam ocupando as posições mais importantes do planeta através de mentiras e que sem nenhum comprometimento aí com uma verdade dos fatos. Então a filosofia dentro desse contexto serve não apenas para a pessoa ter aí um êxito no vestibular e das questões que são cobradas, mas também para desenvolver habilidades que a pessoa pode carregar para a vida e que pode servir aí de uma segurança contra essas armadilhas do destino e que a gente acaba se deparando no nosso mundo, onde há essa relativização de fato, até em questões importantes e relevantes como política e hoje em dia até mesmo a ciência. Esse discurso pode ser interpretado de uma maneira muito duvidosa. Então, esse compromisso inicial que a filosofia teve com a verdade é algo muito positivo para estar, de alguma maneira, direcionando as pessoas que entram em contato com essa arte. Então esse ano é basicamente o que a gente vai ver, esse início, essa base filosófica que está sustentada pela filosofia antiga, filosofia grega clássica, que nós vamos ter aí o prazer de trabalhar. E na próxima aula a gente pode ter aí uma proposta de
desenvolver uma visão geral sobre o que será trabalhado. Vocês podem pesquisar e trazer dúvidas a respeito da matéria, para que a gente entre de fato nos tópicos que serão importantes para a gente trabalhar aí durante esse ano. Eu acredito que seja isso. E vocês têm meus contatos, os canais estão abertos. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem estar me enviando e que eu trarei para a próxima aula, para a gente trabalhar em sala. E espero que na próxima aula seja bem produtiva também. Obrigado a todos e todas e tchau.